Nós vamos conversar agora com Raquel Lira. Ela é uma empreendedora na vida pública e é formada em Direito. Já foi deputada estadual por 2 vezes e desde 2016 comanda a capital do Agreste. Ó, gente, empreendedorismo também é ser política, é ser prefeita, é ser governadora, é ser presidente, é ser deputada, é ocupar um cargo público. Raquel está no seu segundo mandato como prefeita de Caruaru. Muito bom dia. É difícil ser mulher e prefeita de uma cidade como Caruaru, mesmo tendo sido reeleita já nas eleições passadas. Bom dia, prefeita. Bom dia, Eliana, ouvintes da Rádio Olinda. Um prazer poder estar aqui e falar com mulheres num programa sobre mulheres. Não é simples, né? Para nós, mulheres, ocuparmos espaços de poder. Eu sou a primeira mulher eleita prefeita em Caruaru. Fui reeleita prefeita também de minha cidade em 2020. E a nós, mulheres, é sempre mais difícil, né? Porque, primeiro, que a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre toda a nossa vida familiar. De maneira geral, às mulheres é dada a responsabilidade de cuidar das crianças, dos idosos, das pessoas com deficiência, de cuidar da casa então, ultrapassar o espaço doméstico para alcançar espaço comunitário, espaço de liderança política, não é algo simples, a não ser que você se permita, ou se tenha disponível uma retaguarda, né, ou políticas públicas, no caso de mulheres que precisam sair para trabalhar, de mulheres que podem ocupar espaços comunitários, em associações, em clubes, em espaços de poder, mas a gente precisa de uma retaguarda muito grande, então não é simples, não é simples. Olha, como prefeita, como é essa relação de uma mulher comandar uma cidade e ter homens, né, ter secretários, ter os fornecedores, os parceiros, tendo que discutir e encarar de repente. Não, eu estava acostumado aí a negociar com um homem que era o prefeito e de repente a gente tem uma mulher. Como foi essa relação? Foi uma relação de construção recíproca, né, de mudança de cultura, né? As mulheres, e falo especificamente, falo sobre mim, mas falo pelas mulheres em geral. A gente tem uma outra forma de agir, de trabalhar, né, de discutir mais, de ouvir mais, muitas vezes até de demorar um pouco mais a tomar a decisão, mas tomá-la de maneira muito consolidada, de modo a não voltar atrás. E isso é uma forma diferente de agir. Agir com mais transparência. Eu tenho buscado fazer aqui na Prefeitura de Caruaru, e assim, há um estranhamento. Na Prefeitura a gente trabalhou muito fortemente a questão de transparência, de democratização, de institucionalização dos processos e procedimentos dentro da Prefeitura. Minha própria formação ajudou a que eu pudesse fazer isso, né? Eu sou procuradora do Estado, trabalhei por 4 anos no Palácio, junto com o governador Eduardo Campos, ainda como chefe da assessoria jurídica dele, e depois também como delegado. Então, uma formação também voltada muito à construção de institucionalidade. A gente tinha aqui um ambiente, Caruaru é uma terra de informalidade, né? Caruaru nasceu de feira e tem muito de suas relações sociais baseadas na informalidade. Isso se reflete, por exemplo, na falta de escrituração de imóveis no registro do cartório de imóveis. É uma coisa que vem muito desse nosso espírito de informalidade. A gente tem buscado trabalhar. E isso também se refletia dentro da prefeitura, num ambiente de mais informalidade, quando a gente está no século XXI, e o que mais você precisa aqui é formalização, institucionalidade e garantia de transparência, para poder garantir fiscalização e a própria participação da população no processo político e nas decisões da prefeitura. A gente precisa ter as coisas colocadas às claras. Então, assim, a gente trabalhou muito nos últimos anos na criação de leis, no fortalecimento do controle interno. A gente institucionalizou aqui a Procuradoria do município, nunca tinha havido concurso para procuradores. A Controladoria, ela cuidava de carimbo de empenho, a gente fortaleceu o controle interno.
E isso fez a gente ganhar algumas premiações, reconhecimento pelo Tribunal de Contas, pela própria Sudene e a Organização das Nações Unidas, junto com o PNUD, no que diz respeito a essa forma de governança. Mas é uma mudança de paradigma, é uma mudança de cultura política. E isso gera uma inquietação no princípio, mas ao longo do tempo a gente vai ganhando a confiança, a credibilidade da população em geral e também do nosso público interno, né? As nossas licitações, elas são todas colocadas no portal da transparência. A gente chegou aqui, tinha pouca concorrência dos nossos, vinham muito poucos fornecedores disputar as licitações, a gente foi ganhando a confiança deles, e hoje as nossas licitações têm uma concorrência amplíssima, né? Então, é mudança de cultura política, mas acredito que hoje a gente conseguiu garantir uma relação de muita confiança, né? Porque as nossas atitudes, elas são muito postas às claras. Quando a senhora assumiu a prefeitura na primeira gestão, pelo fato de ser a primeira mulher eleita, isso, é claro, deu uma força, porque a cidade, a população, os moradores de Caruaru escolheram uma mulher para comandar a cidade. Mas havia aquele sentimento de que eu não posso errar, eu tenho que acertar para poder ganhar ainda mais a confiança, a credibilidade, mostrar que uma mulher, sim, é capaz e pode comandar uma cidade? Sem dúvida nenhuma. Eu sei que sou mais cobrado do que assumindo o cargo em 2017, por ser a primeira mulher, que seria mais cobrado do que qualquer um homem, né? Então, assim, existe sim uma cobrança maior, nossa, minha comigo mesma, né? E para com a população. Agora, o importante é dizer que ao longo desse tempo a gente foi conquistando a confiança de nossa população, e havia um estranhamento, uma desconfiança, é claro, natural, de uma mudança firme, além de uma questão geracional, também do fato de ser mulher. E isso a gente foi conseguindo conquistar ao longo do tempo. Hoje a gente tem a confiança da população da cidade, né, inclusive para dizer aquilo que a gente pode fazer, o que a gente não consegue fazer agora, o que nós estamos buscando recursos para fazer. A gente vive uma cidade, como o estado de maneira geral, que ainda tem muita pobreza, que depende muito do poder público, ainda mais nessa retomada da pandemia, do ponto de vista de geração de emprego, de liderança de um processo na educação, na saúde, para poder retomar as atividades que ficaram paradas por muito tempo. A gente tem conseguido fazer isso ao longo do tempo. Por exemplo, Caruaru agora, nesse último ano, bateu o recorde dos últimos 20 anos de geração de emprego com carteira assinada, né? A gente tem feito, olhando para as mulheres especificamente, e considerando tudo aquilo que te coloquei, que as mulheres, e você sabe disso, sim, é colocada toda a responsabilidade do cuidado com a casa e tudo mais. Nós estamos trabalhando muito fortemente qualificação profissional para essas mulheres. Isso é ótimo. E também nas creches, a gente tem feito um programa de creche muito grande, a abertura de novas vagas de creche. E por que é importante abrir creche? Primeiro que é um direito da criança, dela começar a aprender desde cedo. Exato. De ela se desenvolver em todos os estudos, tem estudos no mundo que indicam isso. A gente tem prêmio Nobel de Economia da Universidade de Harvard, que indica que o investimento na primeira infância, do ponto de vista econômico e de resultado, ele é muito mais eficiente do que o investimento depois da primeira infância, porque é onde a criança está aprendendo a aprender. Então, o investimento em creche é fundamental. A gente já abriu aqui mais de 5.000 novas vagas de creche, recebemos a prefeitura com 1.000 vagas, estamos chegando até o final do ano, se Deus quiser, a 8.000 vagas novas. E agora a gente está fazendo, por exemplo, abrindo as creches para fazer qualificação profissional de mulheres dentro da creche, porque um dos grandes impedimentos de mulher fazer qualificação profissional é ela ter onde deixar suas crianças. A gente está aproveitando o lugar onde as crianças já estão e permitindo que as mulheres possam fazer qualificação profissional lá dentro. Todos os nossos cursos para mulheres, eles têm cuidadores de crianças, né? Tem educador social, a gente cuida das crianças para poder permitir que essas mulheres possam
fazer qualificação profissional e participar de profissionalização, permitindo que elas possam ganhar uma grana, ter sua vida, autonomia econômica, sua independência financeira. Agora, prefeita, quando a gente parte para esse universo político, né, que nós temos muito mais homens, né, ocupando os cargos públicos em termos de prefeitos, seja no Poder Executivo, Legislativo ou até mesmo no Judiciário. E aí, como é essa relação entre quando se encontra, por exemplo, numa reunião só de prefeitos ou numa reunião maior onde os políticos estão ali e as mulheres ainda são minoria? Nossa, a grande maioria das reuniões em que eu faço, né, no ambiente político, muitas vezes só tem eu de mulher. Né? Eu me vejo assim, olhando para um lado, para o outro, eu disse, nossa, como a gente ainda precisa progredir, né? E é difícil, sim, porque os partidos políticos, vamos aqui falar do ambiente partidário, são comandados por homens, né? Existe uma luta interna, a gente não tem uma democratização dentro dos partidos políticos, inclusive. Houve avanços do ponto de vista legal, em que se exige uma cota de gênero, pelo menos 30% de cada um dos gêneros. É claro que no nosso caso, considerando que a mulher não ocupa espaço, e o Brasil tem um dos piores indicadores do mundo de ocupação de espaços do poder por mulher, inclusive perde para Paquistão, para países que têm uma democracia muito mais restrita do que a nossa, mas que a gente não conseguiu evoluir de maneira eficiente e suficiente ao longo desses últimos tempos. Agora, recentemente, a mudança da legislação para garantir recurso para campanhas femininas são extremamente relevantes e também tentaram retroceder com isso no ano passado no Congresso Nacional, queriam tirar o recurso partidário para mulheres, e é super importante poder ter essa destinação para permitir, exigir que mais mulheres disputem mandatos com capacidade de ganhar o processo eleitoral, de vencer as eleições. Mulher não é para compor chapa, mulher é para disputar a eleição de verdade. E a gente eu sei que o fato de eu ser a primeira mulher prefeita, hoje eu sou a presidente estadual do partido, e poder negociar, discutir, convidar outras mulheres a participar do processo político, isso gera referência, gera exemplos, assim como tem outras mulheres que ocupam espaço de poder que também são referência para mim. Então, eu sei da responsabilidade que tenho, e a gente ainda tem muito caminho a desbravar, mas cada vez mais a própria população exige que se coloque uma outra visão de mundo. A gente não quer ocupar o espaço de homens, nós queremos trazer para um ambiente político a visão das mulheres na discussão e na construção de políticas públicas. Porque, veja só, precisou chegar uma mulher à Prefeitura de Caruaru para poder construir o tanto de creche que nós estamos construindo, para poder fazer uma Secretaria da Mulher de verdade, com orçamento, qualificação profissional, para poder colocar, por exemplo, máquinas apropriadas, macas, dentro da nossa unidade de saúde, para o cuidado de mulheres deficientes poder fazer exame ginecológico, porque não tinha, né, essas macas elétricas que sobem, que descem, que permitem. Então, as mulheres não faziam exame preventivo em Caruaru, porque não tinha um ambiente adequado para fazer. Né? Essa visão, esse olhar é muito importante. É isso, a gente está construindo uma nova maternidade agora. Caruaru tem 300 partos por mês. Né? A maternidade que nós temos, a gente tem um trabalho humanizado, mas o ambiente é inadequado. Um equipamento da década de 40, 50, arrendado pela prefeitura, e a gente está construindo, se Deus quiser, a gente inaugura em março desse ano a nova maternidade. Então, assim, mulheres pensam de uma forma diferente, agem de uma maneira diferente e precisam influenciar a construção de política pública. E a gente só faz isso não só elegendo, sendo eleitora, mas elegendo mulheres também. Exato. Prefeito, olha, eu quero agradecer a participação da senhora no programa de hoje. Já vou deixar aqui um convite para que a senhora possa participar do plural, mas aqui no estúdio, certo? Vamos fazer aí contato com a sua assessoria, para que possa vir para cá e poder falar dessa experiência, dificuldade, enfim. É um exemplo, é uma vitrine, é modelo, né? Assim como as nossas parceiras que estão aqui no estúdio, a senhora também é modelo. Então fica aí o convite, a gente só vai acertar a data com a sua assessoria. Muito obrigada, parabéns e boa sorte, viu?
Eu irei com o maior prazer. Eu quero cumprimentar a Daniela e Cristiana e Lorena, que estão no estúdio, agradecer a você pela oportunidade de conversar um pouco sobre esse universo feminino e poder ouvir um pouco, trocar um pouco da nossa experiência aqui ao longo desses últimos 12 anos fazendo política em Pernambuco. Eu quero, e tendo mandatos eletivos, agradecer também, mandar um abraço para Celso Muniz, dizer que estou sempre à disposição e vou estar aí o mais breve possível nos estúdios para a gente poder conversar mais um pouco, Eliana. Um grande abraço a todos. Um abraço, prefeita. Um abraço. Valeu.